Oi, eu sou a Débora e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu fiz uma perguntinha pra vocês lá no meu perfil no Instagram, então se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, @debobalé. E eu perguntei pra vocês se vocês tinham alguma pergunta, alguma dúvida de balé pra mim e que eu iria responder aqui hoje pra vocês. Então hoje eu vou responder algumas perguntinhas que me fizeram lá no Instagram. A primeira delas foi: como faço pra melhorar meu equilíbrio? Bem, para começo de conversa, para você ter um equilíbrio muito bom e muito estável, a gente precisa ter muita força. Se a gente está com o nosso corpo muito fraco, as coisas não estão muito bem encaixadas, se você está com as costas muito para trás ou muito para frente, se a barriga está solta, se as pernas estão fracas, o pé está fraco, esse equilíbrio não vai acontecer. E equilíbrio é uma questão de puro treino, 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 treino. Eu juro que quanto mais você treinar e quanto mais você perder o medo de soltar a barra, soltar a mão do seu partner e de tirar logo uma das pernas do chão, por exemplo, e se equilibrar, melhor vai ficar. Mas a gente precisa primeiro perder o medo. Então, basicamente, você precisa se fortalecer e se fortalecer por inteiro, não é só uma região do nosso corpo. A gente precisa ter, desde a nossa base, lá dos nossos pés, muito fortes e vir construindo isso ao longo do nosso corpo. Então é pé, panturrilha, perna, bumbum, barriga, costas, braços, ombros, cabeça. Você precisa ter um bom alinhamento de cabeça em cima de ombro, em cima de quadril, em cima de pé. Se você tiver uma coisinha que esteja um pouquinho mais deslocada, o seu equilíbrio já fica um pouco mais difícil. Mas eu tenho um vídeo falando sobre isso que você pode ir lá assistir, que tá também aqui no meu canal do YouTube. A próxima pergunta foi: dá pra fazer balé depois de adulta? Dá. Hoje em dia a gente tem muitas academias, muitas escolas que tem turmas de balé adulto. Tanto balé adulto iniciante para quem nunca fez, tanto para quem já tá fazendo há mais um tempo, para quem já tá avançando um pouco mais. E eu acredito sim que é super possível fazer balé se você nunca fez na vida, mesmo que você já seja adulto. É tudo uma questão de vontade. Tudo bem, não vai ser tão fácil de início quanto seria se você ainda fosse criança, se você fosse novinha. Quando a gente é novinha, realmente a gente aprende mais fácil, a coordenação motora tá ali se desenvolvendo junto com a gente, mas o processo de aprendizado é o mesmo. Todo mundo tem parte de algum lugar, não é? Então, se você não fez criança, tudo bem, você vai começar agora. E não tem problema nenhum com isso. Se você gosta, se você quer fazer, não tem problema nenhum com isso. Você pode começar. Você não precisa ter rasgada para começar, ter uma super flexibilidade. Você não precisa ter um super andeor já de início. Tudo isso você vai construir com o tempo, você vai aprender. Se você quer aprender, vai lá e faz. Vai lá e aprende, é uma questão de determinação e de vontade própria. A gente tem muitos casos, por exemplo, de pessoas já adultas que fizeram balé quando eram criança e que pararam a vida inteira e depois de muito tempo falam: nossa, mas que saudade do balé, eu queria muito voltar, eu queria muito poder fazer balé de novo. E voltaram. Pessoas que estão já com 40, 50 anos fazendo balé, e eu acho isso maravilhoso, porque o balé é pra todo mundo. Sabe? É uma coisa que relaxa, que te dá prazer, é divertido. Não precisa ser só aquela coisa massacrante e bruta e meu Deus, preciso fazer. Não, você também pode ir lá pra relaxar e curtir o seu momento. Aquele pode ser o seu momento do dia. E muitas dessas pessoas que voltaram depois de muito tempo nem lembravam mais de nada que tinham feito quando era criança. E não tem problema nenhum com isso também. Você começa do zero e você vai aprender. Pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas também não tem problema. Que prazo você tem? Você não tem prazo nenhum, você tá indo lá porque você quer, não tem ninguém te cobrando. Então pronto, você vai lá e faz o seu balé, não tem problema nenhum você começar depois de adulto. Eu inclusive acho incrível, dou aula para balé adulto também, acho maravilhoso, as aulas são super divertidas, eu adoro. Próxima pergunta: qual espetáculo você mais gostou de apresentar? O espetáculo que eu mais gostei de apresentar foi Copélia, que eu dancei em 2016, que foi a primeira vez que eu fiz um papel principal num balé. Eu fiz a Svanilda e foi um convite que eu recebi porque eu tava realmente me esforçando muito, 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 e era um papel que eu queria muito fazer. E foi um balé divertidíssimo, eu fiquei muito realizada, queria muito representar inclusive. E foi muito legal porque foram muitos aprendizados. Além de ser um balé muito divertido, né, porque é uma história muito divertida, é uma história um pouco mais cômica do que a gente tem em outros balés, que são um pouco mais dramáticos. Foram muitos aprendizados, muitos ensaios e
foi maravilhoso. Eu acho que eu realizei realmente o sonho da minha vida. Próxima pergunta. Pensa em seguir como bailarina profissional? Sim. A resposta é sim. Mas aquela coisa de você entrar numa companhia e trabalhar como apenas bailarina numa companhia, eu sei que pra mim esse tempo já passou. Esse tempo de você ir fazer audição, tentar entrar numa companhia, ser contratada, ele acontece um pouquinho antes. E eu não acho que eu tenha qualidade técnica suficiente para isso, nem o físico, nem, enfim, o que eu seria preciso. Eu sei que tem meninas aí que vivem, fazem o dia inteiro, que vivem só disso e que estão realmente trabalhando para conseguir isso, e não foi o que eu fiz. Eu entrei numa faculdade quando eu terminei meu ensino médio, estou fazendo a minha faculdade, mas eu não deixo de fazer meu balé paralelo a isso. E seguir uma carreira profissional para mim, atualmente na minha cabeça, não é só entrar numa companhia. Então, por exemplo, atualmente eu trabalho como professora, então isso para mim também já é uma carreira. E também atuo como bailarina, porque eu ainda danço. Além de professora, eu ainda sou aluna. Eu sempre sou aluna. Então, eu continuo aprendendo e eu continuo dançando. E pra mim, essa é uma carreira. Se eu puder trabalhar para conseguir papéis melhores, mais destaque, e sempre estar ali aprendendo e ensinando junto, essa é uma carreira pra mim que já é boa. E não sei, de repente podem vir outras coisas mais pra frente. Quem sabe, né? Só o tempo dirá. Próxima pergunta. Você já conheceu alguma bailarina que começou adulta com uma técnica impecável, profissional? Olha, ninguém que começa o balé já começa impecável, profissional. Você se tornar, eu acho que nem impecável, por mais linda que você seja dançando, nunca vai ser. A gente sempre tem coisa pra aprender, sempre tem que melhorar. O balé sempre tem que trabalhar. E nem criança, nem adulto, quando você começa, você nunca vai começar perfeito, você nunca vai começar pronta. A gente nunca fica pronta, na verdade. Então, mas eu acredito sim que mesmo que você comece adulto, é possível sim você desenvolver uma técnica bonita, uma técnica correta, e que você dance sim muito bonito, você seja uma boa bailarina mesmo começando adulto. Eu acho que uma coisa não impede a outra. É uma questão de foco, determinação e de tempo que você investe nisso. Se você faz 2 aulas por semana, provavelmente isso não vai ser suficiente para que você evolua tão rápido quanto você queira, onde você quer chegar. Mas você começar adulta e já começar impecável, eu não acho nem que isso existe. Mas conheço muitas bailarinas que começaram adulta e que dançam muito bem, que dançam muito bonito, que sabem o caminho correto das coisas, que sabem dançar e que estão aí se apresentando nos palcos e fazendo as coisas sem vergonha nenhuma. Próxima pergunta. Quanto tempo leva em média para adulto levar ponto? Olha, depende de novo de cada pessoa. Às vezes realmente a pessoa, mesmo começando adulta, ela tem um pouco mais de facilidade com algumas coisas do que outras pessoas. E aí essas pessoas que têm um pouco mais de facilidade realmente conseguem ir um pouco mais rapidinho para começar um trabalho de ponta. Mas eu conheço, assim, com a experiência que eu tive de balé adulto, de turmas que eu acompanho, por exemplo, pessoas que em 1, 2 anos já começaram um trabalho de ponta e que seguem nesse ritmo e que não tiveram problema nenhum. Vai realmente depender de quanta força você tem, de como está o seu trabalho, se você está evoluindo, se você não está evoluindo. Tudo depende. Mas eu diria que, assim, com 1 ano de balé, eu não veria problema, por exemplo, de uma mulher que está fazendo um trabalho contínuo de balé começar a usar uma sapatilha de ponta, por exemplo. Porque existe toda uma preparação muito necessária para que qualquer pessoa coloque uma sapatilha de ponta no pé. E para isso você precisa ter muita consciência corporal e força. Se você pega uma mulher que é um pouco mais fraquinha, que não está muito preparada, você não pode enfiar a ponta no pé dela. Você tem que esperar ela desenvolver um certo tônus e uma certa confiança para você poder começar a iniciar, introduzir ali um trabalho de ponta.
Caso isso não aconteça, você prolonga o trabalho um pouquinho mais até você sentir que essa confiança, que esse tônus já está feito, para aí sim você iniciar esse trabalho. Mas eu diria assim que dependendo da sua determinação, do seu empenho, da sua consistência de treino, em um ano assim eu acho super plausível, super possível. Até porque uma pessoa adulta, ela já não está em fase de desenvolvimento como está uma criança, por exemplo. As crianças a gente costuma introduzir a ponta a partir dos 10 anos, porque é um momento em que a estrutura óssea dela já está começando a ficar mais consolidada. Então, para a criança é um pouco mais difícil, você tem que esperar mesmo a criança ficar um pouco maiorzinha para introduzir. Um adulto não, o adulto já está com a estrutura física dele pronta. Então é mais fácil você começar a introduzir o trabalho de ponta. Mas para isso você precisa de força e consciência corporal. Se essas coisas não estão ali presentes, não vale a pena porque a chance de você se machucar é muito maior. Próxima pergunta. Minha maior dúvida da vida no momento é sobre braços e cabeças no balé. Na metodologia que eu uso dentro da minha escola, que é a metodologia inglesa da Royal, a gente tem as seguintes posições de braço. Se a gente põe o braço à frente, a gente tem a primeira posição, braço ao lado são segunda, se eu fecho um braço, terceira, se eu subo esse braço que estava dobrado é quarta, se eu dobrei aquele braço que estava aberto é quarta cruzada, se eu subo, quinta. A gente tem também uma primeira que, se você abre um pouquinho à frente, a gente chama de demi-bras. A gente tem também demi-seconde, brabá. Esses são alguns braços básicos que a gente tem no balé. Outras metodologias também possuem os mesmos braços, mas com outros nomes, o que não está errado, são só metodologias diferentes. E a gente tem também os braços que a gente usa durante sequências, por exemplo. Se eu estou fazendo um tandi, normalmente quando eu levo quando eu faço um tandi devant, o meu braço vem em cima. E aí quando o meu braço vem em cima, eu estou num tandi devant, a minha cabeça costuma ser poised. Poised é só uma cabeça levemente levada para a sua diagonal, não é nem para o centro, porque você não chega a virar totalmente a cabeça. Ela é uma cabeça levemente inclinada para a sua diagonal. Então quando eu faço um tandi devant, por exemplo, o meu braço vem em cima, a minha cabeça está poised, um pouquinho inclinada para o lado. Quando eu faço um tandi à la seconde, por exemplo, para o lado, normalmente o que a gente costuma usar em aula é um braço em segunda posição e a minha cabeça sempre fica reta. Quando eu faço um tandi derrière, ou seja, um tandi para trás, normalmente a gente costuma usar um braço de arabesque, mas aí lembrando que eu preciso manter certo alinhamento de ombro, de quadril, quando a gente leva esse braço para frente. Então normalmente o meu braço vem em arabesque e a minha cabeça também é poised. Existem algumas metodologias que fazem essa cabeça poised um pouquinho inclinada, ela faz isso aqui e inclina um pouquinho. Dentro da Royal a gente não usa isso, até por uma questão de alinhamento do próprio corpo. Então, novamente, quando a gente tem o braço em arabesque, a gente também usa a cabeça poised, mas sem inclinar, deixa a cabeça retinha. Então, só recapitulando, quando a gente faz movimentos à frente, isso dentro da barra, tá? A gente tem outras coisas de braço, cabeça, que são usadas ao longo da aula, mas, por exemplo, numa questão de barra, a regrinha é mais ou menos essa. Então, quando a gente faz um tandi devant à frente, braço lá em cima, cabeça poised. Quando a gente vai ao lado, braço em segunda, cabeça reta para frente, sem mexer nada. E quando a gente faz atrás, derrière, é um braço de arabesque e a cabeça também poised, mas sem inclinar, ela lá para cima. Essas são algumas relações básicas que a gente tem de cabeça e braço, por exemplo, dentro da nossa barra. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda querem fazer mais perguntas, qualquer outro tipo de pergunta, me manda lá no Instagram, com certeza eu vou anotar e a gente pode fazer outros vídeos respondendo essas perguntas. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com seu amigo e até a próxima. Tchau!